Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites aqui e seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa minissérie sobre gatilhos mentais. Então se você ainda não viu os outros vídeos, o que é gatilho mental, autoridade, reciprocidade, antecipação, dá uma olhadinha nos links aqui que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo e aí volta aqui para esse que eu vou falar sobre o gatilho mental da história. Importantíssimo e, se for usado da forma correta, pode te ajudar muito nas suas vendas. Então presta atenção nesse conteúdo, vamos lá. Bem, outro gatilho mental, para quem já viu, deve estar mais familiarizado, mas é o gatilho mental da história. O exemplo mais fácil de vocês verem é que, durante essas lives, a gente contou um monte de história. A gente sempre conta um exemplo, conta um estudo de caso, fala algo nosso, fala algo de vocês, dos alunos, tá? Então, história é muito bacana, porque, é muito mais fácil o entendimento quando você conta numa forma de história. Então, às vezes, você quer provar um ponto, você quer, enfim, mostrar um estudo de caso. Tá muito relacionado aqui com a parte, né, que a gente falou do lado instintivo e emocional. Se você entra com muitos argumentos lógicos, muita coisa técnica, a pessoa perde o interesse muito fácil. Então, sempre que você contar uma história, e uma história vívida de preferência, você tende a trazer aqui para o lado instintivo, tá? Por exemplo, o caso de um cliente bem-sucedido, ou um caso de um trabalho que você fez que foi muito massa por algum motivo, tá? Você pode usar isso nas suas negociações. Claro, toma cuidado para não ficar algo chato, algo muito demorado, ou que a pessoa não entenda o valor por trás, né? Mas saiba que você consegue usar a história nas suas negociações, sim. É muito mais fácil da pessoa se identificar com você, tá? Então, isso gera muita identificação. Teve algum cliente que a gente fechou o projeto de site, e aí na call que a gente estava fazendo, ele falou que estava baixando o Borderlands, que é um jogo, né? E eu achei isso fantástico. Eu comecei a falar que eu baixei o Borderlands também, e a gente baixei na Epic Games quando estava de graça, falei um pouco que a gente estava jogando e tal. Contei uma mini historiazinha que ajuda muito na identificação, da pessoa se identificar com você. Ela vê que você é humano também, que às vezes vocês têm interesses em comum. E se ela se identifica, você tende a ter muito mais atenção dela. Tá? É muito mais fácil você dar ouvidos para uma pessoa que você gosta do que uma pessoa que você acha chata, né? Então a história, ela ajuda nisso aqui. E a história também, ela ajuda a gente estava pensando aqui, a carregar os gatilhos mentais. Isso aqui a gente achou muito interessante. Porque na história você consegue botar um pouco de antecipação. Na história você consegue botar um pouco ali de reciprocidade. Na história você consegue botar autoridade. Pô, se você fala que você fez, eu fiz um trabalho aqui para Porsche. Cara, você botou autoridade aqui contando uma história, sacou? Então, a história, ela consegue carregar outros gatilhos mentais e outros aqui dando spoiler, né? Que a gente vai passar aqui com vocês, tá? Então, Um exemplo isso aqui muito é bem legal, bacana. sei lá, ano passado a gente estava aqui no barzinho, no Spot, o Iago conhece Ó, o bem o Gabriel Spot, contando uma né? história. Exatamente. A gente estava no barzinho aqui, tava lá de boas conversando, e aí aqui em Brasília os barzinhos são abertos, e as pessoas, tipo, vários barzinhos um do lado do outro, e as pessoas elas podem ir andando entre o barzinho, tipo, normal, e aí tem vendedores que às vezes vai lá e joga amendoim, para vender amendoim, tem vendedor que vai lá e vende brigadeiro, vende paninho, vende todo tipo de coisa. E aí teve um vendedor que chegou, e aí o pessoal chegava lá, pô, não, valeu e tal, sem interesse. Aí teve um vendedor que chegou vendendo brigadeiro, que ele falou, cara, deixa eu contar um negócio, contar uma história aqui. Olha, é o seguinte, na verdade, eu estou vendendo isso daqui porque o meu sonho é fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e aí, pô, eu queria muito poder ter aquela vida americana, eu queria poder fazer amigos lá, aprender a falar inglês. Eu venho de uma família simples, se for íntegro, né? Sempre usar com integridade a história, né? Mas eu vim de uma família simples, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O cara contou toda essa história. No final, não tinha como não comprar. Porque, pô, eu fiz intercâmbio, o Bruninho fez intercâmbio, a gente se identificou pra caramba com o cara. O cara, gente boa, ele contou uma história, sem intenção de venda. Ele chegou com um negocinho na mão, a gente já sabia que, tipo, mas ele não foi tipo, quer comprar? R$ 3. Não. Falou, cara, deixa eu só te contar uma história, por que eu tô vendendo isso daqui? Cara, mexeu com o emocional, mexeu com o coração. Você fala, mano, tem que ajudar esse cara. A gente comprou o brigadeiro, a gente falou, cara, não precisa do seu brigadeiro. Não precisa. Sacou? Vai lá vender pra outra pessoa pra você juntar, tipo. Agora, se fosse um cara qualquer, que nem o outro lá, sei lá, vendendo um paninho ou vendendo um amendoim, se tivesse contado a mesma história, talvez a gente tivesse comprado antes, né? Se não, claro que se ficar repetindo isso, se a gente perceber que não tem integridade, a gente não compra. Mas se tivesse sido o cara do amendoim, talvez a gente tivesse comprado. Mas não, o cara do amendoim ele só queria vender. Então, o que o cara do amendoim faz aqui em Brasília? Ele passa com um negocinho e vai jogando os amendoim em cima da mesa, assim, ó. Nem fala com você, sabe, não te dá, não cria nem um mínimo de reciprocidade ali, não explica a procedência do amendoim dele. Então, tipo, perdeu a venda. O que eu mais acho massa, assim, da história é que a história, ela grava, ela fica na sua cabeça.
O que eu expliquei aqui agora, contando uma história, você vai lembrar dessa história. Agora, o que a gente explicou aqui, falando de uma forma meio técnica, talvez você não lembre. Então, quantas vezes eu não fui para uma palestra na faculdade, onde o palestrante começa contando uma história incrível, e aí depois ele começa a entrar no conteúdo, eu não lembro de nada do conteúdo do cara, mas eu lembro da história inteira do cara, tipo, ponto a ponto, eu sei o que o cara fez. A história fica, a gente lembra. O conteúdo vazio, a não ser que seja realmente algo muito impactante, é difícil daquilo ficar na cabeça. Então, história é muito massa. E o cliente lembrar de você, se ele lembrar bem, pode ser muito positivo, né? Porque para contratar outros serviços, ou às vezes ele não fechou na hora, ele quer fechar depois, tá? Então, isso aqui, bem importante. Tenta usar isso, é um treino, tá? Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade, eu tinha muita dificuldade de pensar nas histórias, mas uma vez que você tenha consciência disso aqui, que você devia estar praticando isso, fica mais fácil de no seu dia a dia, cara, deixa eu ver se eu consigo contar uma história. Tá, não, pode ser no barzinho com seus amigos lá, ou a gente está em quarentena agora, né, no Zoom com seus amigos lá. Tenta contar uma história que aconteceu na sua vida, ou a história de alguém, ou algo do tipo, tá bom? E aí você vai treinando a habilidade de contar histórias, e aí você vai conseguir usar isso de uma forma muito mais fácil nas suas negociações com seus clientes. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Teve alguma sacada que você teve? Deixa aí nos comentários pra gente. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa minissérie, vou deixar um link aqui com a nossa playlist de gatilhos mentais. E se você quiser participar do próximo aulão de sexta ao vivo com a gente, tirar dúvidas no final do aulão, dá uma olhadinha para entrar na próxima turma do curso Sites Lucrativos, quando as inscrições estiverem abertas. Vou deixar um link aqui também na descrição para você ter mais informações. É isso aí, aqui é o Bruno da Escola de Sites, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima dica.